E aí, pessoal, vamos analisar esporte comigo? E no vídeo a gente vai falar um pouco sobre o Botafogo, né, que passa por um tempo meio conturbado, meio estranho nas suas finanças, no seu time. Assim, não chega a ser uma crise institucional, não chega a ser uma crise dentro de campo, mas é estranho o momento do Botafogo, porque o clube está se desfazendo dos seus jogadores de uma forma até meio fácil. Claro que tudo isso tem uma explicação, que é tentar equilibrar as finanças da SAF ali, as finanças do clube, que é onde se teve muito incentivo, né, por parte do Texto em relação a investimento, realmente. Porém, hoje a gente vê uma debandada de jogadores, e jogadores super importantes na história do clube, jogadores que fizeram história pelo Botafogo há pouquíssimo tempo, há 2 anos atrás, e que já dão adeus. E realmente está um clima de fim de festa no Botafogo, sim, com um time quase totalmente renovado. A gente vai falar um pouco sobre isso aqui nesse vídeo agora, mas antes de mais nada, quero agradecer a vocês pelas curtidas, por sempre estarem interagindo no canal, nas outras redes sociais. Também agradecer por vocês estarem comigo nesse momento, apoiando o canal, e pedir para continuarem nessa empreitada junto comigo, para a gente fazer o canal crescer, para a gente ajudar cada vez mais esse canal, que é o meu sonho, né, a atingir outros lugares, outras pessoas, que seria muito importante para mim. E sem mais delongas, vamos para o vídeo após a vinheta. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre o Botafogo, e esse início de ano conturbado, assim, né, meio estranho, assim, mas vamos deixar claro que a gente não vai falar muito sobre jogo, tipo, né, o jogo jogado ali, porque até que o Botafogo tá bem, né, no que se foi proposto a fazer, no planejamento. Já vem de 2 vitórias e 1 derrota no Campeonato Carioca, o que, assim, é normal para esse início, até porque jogou 2 jogos com o time sub-20, um deles o sub-20 do Botafogo até jogou, ganhou bem, e estreou agora, na última quarta-feira, o time titular, o gol contra o Volta Redonda, gol do Montoro até, que deu a vitória para o Botafogo, e está bem encaminhada a classificação para as quartas de final, o que seria importante para o Botafogo, que não consegue ter nos últimos campeonatos cariocas grandes campanhas, né, grandes desempenhos. Mas a gente vai falar um pouco mais sobre a questão institucional mesmo, e financeira um pouco ali, né, por que não? Porque a gente vê uma demandada muito forte de jogadores do clube, e jogadores que, assim, por si só eram importantes, foram importantes em determinado momento na história do clube, na história do Botafogo em si. E o Botafogo se vê obrigado até a se desfazer desses jogadores para tentar equilibrar suas finanças. A gente vai falar um pouco aqui sobre essas questões, mas nosso vídeo começa lá em 2024, perdão. Lá em 2024, o Botafogo acaba de ser campeão brasileiro, acaba de ser campeão da Libertadores, tá? E o modelo de SAF do Botafogo é um modelo bem, a gente pode falar que é bem arrojado e bem agressivo, né, no mercado. E principalmente naquele mercado de 2024 ali, foi um modelo, assim, que abriu os olhos de muitas pessoas. Porque até aquele momento ali o Textor, ele já fazia parte do clube de investimento, né, já era o dono do clube, já era o dono da SAF do Botafogo. Ele já tinha feito algumas contratações interessantes em outros anos, a partir de 2022, a gente pode falar aí, que o Botafogo ele começa a trazer alguns jogadores já com o dinheiro da SAF, o Júnior Santos chega, né, Júnior Santos, chega Tiquinho Soares. Então, assim, você vê que tem alguns jogadores que já chegam. 2023 é o ano ali que o Botafogo ele flerta com o título brasileiro, só que acaba, né, tendo aquela pipocada, entre aspas, né, tendo aquela debandada no final, aquele acidente absurdo onde perde o título brasileiro em 2023, e 2024 é o ano da glória. Em 2024, o Textor abriu os cofres e trouxe inúmeros jogadores, e jogadores de qualidade muito boa. A gente pode falar aí Luiz Henrique, Savarino sai do Atlético Mineiro, vai para o Botafogo. A gente tem Thiago Almada no meio do ano, a gente tem Alex Telles no meio do ano, tem Matheus Martins no meio do ano, John chega também para o Botafogo. Então, assim, é um time que consegue
é um clube que consegue atrair jogadores, e grandes jogadores de qualidade técnica, para tentar o tão sonhado título brasileiro e também o sonhado título da Libertadores, e com muita glória e com muito resultado realmente. O objetivo é cumprido, o Botafogo é campeão de tudo ali, praticamente tudo naquela temporada, e a gente entra em 2025. Um ano que era talvez para o Botafogo se consolidar entre os maiores times do momento no futebol brasileiro, né? Não parecer que foi um fenômeno qualquer aquela situação. Só que a gente tem umas questões, né? A SAF do Botafogo, ela tinha como principal, como o Textor não era só dono do Botafogo, ele tinha também o Crystal Palace, o Lyon, na mesma rede de clubes ali, na mesma rede de organização, né, de clubes. A SAF do Botafogo usava a promessa de que esses jogadores iriam dar o salto para a Europa para trazer eles para o Botafogo. Meio que dar um primeiro passo no Botafogo e ali do Botafogo ir para um outro clube que eles quisessem, no caso poderia ser tanto o Crystal Palace como o Lyon. Isso aconteceu tanto com o Thiago Almada, né? Também já teve o Adrielson que aconteceu isso. O Adrielson era um jogador do Botafogo, zagueiro, saiu do Botafogo, foi pro Lyon. O Lucas Perry também, que era o goleiro do Botafogo em 2023, em 2023, sai do Botafogo, vai pro Lyon, né, onde se destaca até, ganhando a sua primeira oportunidade na Europa. Então, assim, você vê que tem um histórico de jogadores fazendo esse caminho. E aí, ali já começa um pouco a debandada de jogadores e não ter aquela sensação de que esses caras vão ficar por muito tempo aqui no clube. Né? Aí já acontece com o Thiago. O Luiz Henrique, né? Acho que é a primeira, assim, a mais impactante, talvez, do Thiago Almada. A saída do Thiago Almada no início de 2024, sim, foi impactante, mas no início de 2025, foi impactante, porque se esperava que ele ficasse até o Mundial de Clubes, né? Porém, não chegou a ter um apelo tão forte. Mas o Luiz Henrique é marcante demais, porque a saída dele é um cara que foi campeão da Libertadores com o clube, é um cara que fez e aconteceu na final da Libertadores, a final da Libertadores é dele, é um cara que entra no hall de ídolos da história do Botafogo, por ter dado o maior título da história do Botafogo, né? Um Botafogo que é um clube centenário, nunca tinha ganhado a Libertadores e conseguiu um mais sonhado título e ainda conseguiu voltar a ser campeão brasileiro depois de ali 30 anos sem um título nacional. Então, assim, o Luiz Henrique, ele sai e vai pro Zenit, né? Até uma escolha estranha, assim, por se dizer só. A gente já teve outros vídeos que a gente falou sobre essas escolhas de jogadores de ir para a Rússia, e foi uma escolha meio estranha, até ele estava até indo para a seleção, mas beleza, a escolha do jogador. E ali a gente já tem o primeiro choque de um jogador para se mostrar que a SAF do Botafogo ela não se apega a jogadores, não se apega a ídolos. Se for precisar vender, eles vão vender e não vão ter muito problema com isso. E aí quem sofre um pouco com essa gestão assim é o torcedor, né, que não tem um ídolo para se apegar. Realmente, vai ter ídolos sim que vão passar pelo clube, mas talvez tenha ídolos que vão embora rapidamente, até jogadores jovens, assim, né? Principalmente jogadores jovens, porque assim, os mais velhos que chegam, eu sei que talvez não tenham tanto mercado mais na Europa, podem ser que joguem muita bola aqui, igual o Alex Telles. O Alex Telles fez um final de temporada de 2024 muito bom, ele faz até gol na final da Libertadores e tudo, e aí ele é até chamado para a seleção, mas a gente sabe que talvez o Alex não tenha mais tão cartaz na Europa como ele já teve, até pela certa idade que ele tem. Porém, o Luiz Henrique, por exemplo, é um garoto novo e já teve um passo na Europa, ele pode voltar, com certeza. O nome dele pipocou. O Thiago Almada é um cara que tinha mercado na Europa, sempre teve. E aí a gente já começou ali, né, no início de 2025, com essas debandadas. Isso já prejudicou o Botafogo no início do ano, porque tinha competições importantes e o clube não tinha tantos jogadores de qualidade disponível, né? Claro que o Savarino ficou, mas a gente também já viu a saída do Júnior Santos, por exemplo, sem muita dificuldade. O Júnior Santos, que fez uma temporada de 2024 muito boa, aliás, ele se lesiona, né, no meio daquela temporada ali, mas para mim até a lesão dele, ele era o melhor jogador do Botafogo na temporada, só que ele se lesiona e ele volta
na fase final do campeonato e justamente contra o Botafogo na final, contra o Atlético Mineiro na final da Libertadores, faz um gol e o Júnior sai para o Atlético Mineiro, né? Até uma saída até que eu também encarei como estranha, porque o Júnior jogou muito bem, mas acho que pelo que parece era a vontade do jogador também de sair do clube. Então foi outra saída assim relâmpago. E aí a gente vai passando o ano, tem ali a passagem do ano. E assim, com a passagem do ano, alguns jogadores vão saindo. A gente tem o Igor Jesus saindo, né, que vai para o Nottingham Forest. O Igor Jesus, um jogadoraço de bola, um atacante que foi peça fundamental no time campeão de 2024 no Botafogo. Outro ídolo da torcida que sai para o Nottingham, ganha o sonho europeu que ele tinha, mas é mais um que deixa o Botafogo e assim, sem muita cerimônia, sem muito cartazes, sai e é mais um nome importante na história do clube, do Botafogo, que sai assim tranquilamente. Depois a gente tem o Cuiabano que é um jogador importante também na história do futebol, o clube do Botafogo. Porém, o do Cuiabano foi até estranho, uma transação estranha, até porque ele foi o Nottingham e depois foi emprestado, foi uma transição meio assim, mas ele continuou no clube, ele terminou a temporada de 2025 corretamente. E aí a gente também já teve a saída do Tiquinho Soares, né, nesse meio tempo. E assim, eu já estou elencando aqui uns 6, 7 nomes, que são nomes assim, cara, incríveis para a história do Botafogo, importantíssimos para a história do Botafogo, que, cara, se a gente for parar para contar aqui, se a gente for parar para pensar, saíram de uma forma até meio que assim rápida, sabe? Eles vieram, jogaram e saíram. Eles vieram, jogaram e saíram. E esse modelo de SAF do Botafogo é um modelo bastante assim, ousado para se dizer, mas assim, é até um pouco triste, né, pro torcedor botafoguense. É como eu falei ali atrás, é um modelo que onde você não pode se apegar muito ao jogador em si, né? Você pode até ficar feliz com ele ali naquele momento, pode ter uma paixão ali, né, por esse jogador, mas não tem aquela identificação com o jogador e você não consegue se identificar tanto, até porque você não sabe se amanhã ele vai ficar no clube, sabe? E assim, é um modelo. Assim, é um modelo que trouxe resultado, então a gente não pode falar que é um modelo que não dá certo, né? Até porque muitos jogadores vão embora e o clube sempre fica, o clube sempre vai ficar, vai permanecer eternamente, o emblema, a logo do clube ela sempre vai ser eterna e jogadores vão passar, vão morrer, e o Botafogo vai estar aí daqui a 10, 100 anos, 20 anos, 300 anos, o Botafogo vai estar vivo, né? Com certeza. Mas assim, que é um modelo estranho, né, de se ver assim futebol, é estranho sim, ainda mais com o futebol brasileiro com a força financeira que tem hoje em dia, né? Mas assim, continuando, aí 2025 é um ano bem acidentado por parte do Botafogo, não consegue ganhar títulos, até se reforça, né, no meio da temporada, até para o Mundial de Clubes, contrata Joaquim Correa, jogador do Inter, de Milão, que jogava na Europa. A gente tem o Montoro chegando, que é um baita jogador do Vélez Sarsfield. Tem o Arthur Cabral também que chega. Então, assim, você tem uma adição de alguns jogadores que são jogadores até interessantes, que jogavam na Europa, jogavam na América do Sul, que são jovens promessas. Porém, é uma temporada que, assim, né, por si só já é perdida. Danilo também chegou, ex-Palmeiras. É uma temporada meio que perdida, realmente. O planejamento ele foi feito de uma forma errada, realmente, naquele ano. E o Botafogo sofreu muito com esse planejamento, mas, assim, consegue no final ali chegar numa pré-Libertadores, o que é importante para o clube. Mais uma Libertadores para se jogar, mais um ano. E, assim, o Botafogo vem tendo constância nas últimas temporadas, isso é muito importante. Mas a gente entra no ano de 2026 e nada muda. O Botafogo continua, claro que tem algumas contratações, mas são contratações que não têm tanto impacto, não são contratações midiáticas até, pode ser que dê certo, igual o Júnior Santos, por exemplo, ele chegou aqui e não foi tão impactante. Tiquinho Soares é outro também que chegou no Brasil e não foi tão impactante, mas o resultado na bola teve ali, né? Porém, é estranho ver esse momento do Botafogo no início de 2026, porque a gente só vê notícias de jogadores saindo do clube. A gente já teve notícia do Savarino saindo do clube, David Washington, né? David Ricardo. David Washington era o atacante ex-Santos.
David Ricardo, que era um zagueiro de extrema capacidade e potencial, é um cara que foi pro Dinamo de Moscou da Rússia, e assim, sem mais, sem menos, eu estava lendo uma notícia e apareceu para mim ali. O Savarino é outro que, pelo que parece, ele queria ficar no Botafogo, só que o Botafogo fez uma força para ele sair, pelo que entendi. O Savarino recusou algumas propostas, chegou a recusar 4 vezes sair do Botafogo, e aí não teve jeito, ele queria ficar no Rio de Janeiro, se vendo fora do clube já, talvez não tendo tanta oportunidade, ele saiu, e assim, pode ser agora também com o Alexander Barbosa, que é um cara também importantíssimo para aquela temporada de 2024 acontecer, é um cara que, assim, talvez até subestimado mesmo, se a gente pode falar, é um cara que eu acho que é ídolo da torcida, é um general, é um cara que chamou sempre a responsabilidade e pode estar muito perto de sair porque a renovação dele está meio travada, pelo que se parece, as informações que se tem. Ele está pedindo um salário um pouco muito grande, maior do que o Botafogo possa suportar. Então, assim, se a renovação não sair, talvez a SAF pense em vender ele até para abrir um caixa, né, enxugar um pouco a questão salarial. Marlon Freitas é outro cara que saiu do clube e é uma bandeira naquele título de 2024. Um cara que teve um 2023 estranho, um 2023 esquisito. Ele jogava bem, mas não caiu muito bem nas graças da torcida. Teve algumas polêmicas em torno dele também. Ele consegue retornar, né? Sobreviver em 2014, em 2024 como uma fênix. Ele consegue retomar essa confiança para ele, e ele traz o apoio da torcida com ele, ele se torna capitão do clube e talvez uma das principais peças do Botafogo em si, e um dos principais volantes do Brasil até, em capacidade. E em 2025 ele tem um ano mais ou menos, mas assim como o clube também, o time não teve um ano muito bom. E em 2026 ele sai para o Palmeiras, e o Palmeiras que é um dos maiores rivais do Botafogo nesse momento em relação à busca de títulos. Se o Botafogo quiser ser campeão novamente, ele vai ter que passar pelo Palmeiras. Então assim, vai voltar a ter jogos chatos, jogos pesados contra o Palmeiras, como teve em 2024, que foi campeão em 2024. Então assim, e a questão do Savarino é outra também. A venda do Savarino para o Fluminense, que historicamente é um dos maiores rivais do Botafogo, é rival de estado do Botafogo, de cidade, e também é um time que sempre está ali brigando com o Botafogo pelas posições ali em cima da tabela. Cara, é muito estranho, assim, parece até que a diretoria por si só está se livrando mesmo dos jogadores, está tipo assim, ó, não queremos mais, a gente precisa muito do dinheiro, então vai embora. Parece até meio que uma liquidação, assim. Claro que eu não posso falar que é uma liquidação, porque eu não sei aqui os valores realmente, os reais valores das vendas dos jogadores, mas assim, o Savarino, por exemplo, eu acho ele talvez o melhor jogador da temporada de 2024 disparado, assim. Toda vez que o Savarino aparecia pro jogo, às vezes o jogo do Botafogo estava enroscado, estava difícil, o Savarino aparecia em alguns momentos críticos e ele conseguia resolver. Quem não lembra daquela partida contra o Inter, que deu praticamente o título brasileiro pro Botafogo, onde o Savarino acerta aquele chute, era um jogo extremamente difícil. O Inter vinha jogando muito bem naquela temporada de 2024, poderia ali sim complicar a vida do Botafogo, porque se ganha e o Palmeiras ganha lá em Minas Gerais contra o Cruzeiro, o Botafogo teria empatado, né, o número de pontos ali, e estaria uma disputa bem, bem absurda. Mas, cara, e o Palmeiras, acho que talvez, se eu não estou enganado, o Palmeiras passaria o Botafogo pelo número de vitórias ali naquele momento. E aí entraria na última rodada precisando só de uma vitória também contra o Fluminense. E aí poderia complicar bastante a vida do Botafogo, até porque o Botafogo vinha de um título na Libertadores, estava cansado. Mas o Savarino sempre fazia uma dessas, sempre ele aparecia em momentos cruciais das partidas, sabe? Sempre ele estava ali presente, né? Claro que aquela temporada ali a gente pode destacar o Luiz Henrique em alguns momentos, e na final da Libertadores, que ele foi super importante. A gente pode destacar também o Alexander Barbosa, que, cara, fez um final de temporada absurdo. Para mim, assim, tecnicamente falando, um zagueiro, talvez eu não tenha visto ou vi poucos jogadores ali nesses anos de futebol que tenham jogado tão bem como o Alexander Barbosa na zaga do Botafogo 2024, por exemplo. Cara, e tem outros caras ali, que se a gente puxar, Marlon Freitas também, o Gregory, se a gente puxar, foram muito importantes ali pro título do Botafogo.
Só que o Savarino, ele é o cara mais identificado, é o cara que sempre esteve presente para a torcida, tá, entendeu? E, cara, é muito estranho essa saída do Savarino mesmo pro Fluminense. Tipo, vai ser estranho pro Botafoguense ver o Savarino jogando pelo rival, assim, né? Por um dos maiores rivais. E uma onda que eu vejo na internet, né, de torcedores botafoguenses falando sobre o caso, eu até achava que teria uma parte da torcida meio que com raiva dele e tudo, mas o pessoal parece que, assim, tem muita gratidão pelo Savarino, fala muito bem dele, até mesmo ele sendo trocado pro Fluminense, assim, mas falam muito bem dele, tipo assim, não tem nada, nenhum ódio, não vejo nenhum ódio contra o Savarino, nada assim. É diferente do que aconteceu com o Marlon, por exemplo, que o Marlon, ele sai pro Palmeiras e a torcida destila um pouco de ódio, até vão tirar ele do bandeirão de ídolos do Botafogo, mas é muito estranho o que acontece. E assim, a debandada de jogadores nesse momento da temporada liga um sinal de alerta realmente pro Botafogo. O Matias Anselmi falou isso na entrevista pós-jogo contra o Volta Redonda, que queria contar com o jogador, mas ele não pode fazer nada se o jogador não quer estar aqui. Então, assim, eu acredito que o Anselmo também esteja um pouco preocupado com essa questão, porque daqui a uma semana o Brasileirão começa novamente. E é um Brasileirão atípico, né? Porque começa muito mais cedo, né? Se a gente puder falar. É um Brasileirão que vai atrelar ali com o estadual, com a fase final do estadual. Em algum momento vai ter que escolher entre poupar no estadual ou poupar no brasileiro para jogar um dos dois. Você tem Copa do Brasil ainda, tem a pré-Libertadores pro Botafogo, que é muito importante essa temporada pré-Libertadores também por causa da Copa do Mundo. É um pouco adiantada, né? Não tem como a Copa vai acontecer ali no meio do ano, então a primeira fase da Libertadores vai ser ali mais cedo, né? Então assim, o Botafogo precisa prestar muita atenção em como planeja o seu time, o seu elenco nessa temporada e como planeja o calendário em si. Então seria muito importante ter um time numeroso, um elenco numeroso e um elenco de qualidade também, porque não adianta você ter um time titular, você ter um time numeroso, um elenco titular muito bom e um elenco reserva meia boca ali que vai perder alguns jogos. Mas assim, é preocupante esse início. Claro que pensando no lado esportivo, o Botafogo tá bem, tá ok, né, para o início de temporada, mas tem que se prestar atenção aí no planejamento do elenco para não talvez ter alguns problemas aí futuramente. Em comparação aqui, a gente fala do Savarino saindo, enquanto alguns jogadores que não se mostraram ser tudo isso nesse momento. Joaquim Correa, por exemplo, é um deles. É uma contratação caríssima, é um salário altíssimo, que ainda não se mostrou ser quem é, não se mostrou jogar um bom futebol. Matheus Martins é outro cara também que veio com preço de ouro. Eu até achava que a temporada passada de 2025 era dele, ele chegou no meio de 2024 e fez alguns gols ali, alguns gols importantes, fez gol contra o Flamengo e tudo. Porém, eu achei que ele ainda estava meio travado, sem adaptação ao futebol brasileiro. Pensei que a temporada de 2025 fosse dele, mas não foi, não jogou muito bem, não jogou, está sem confiança e é outro cara que tem um salário alto e não vem demonstrando muito bem o que se pede dele. Então, cara, é um pouco pro torcedor botafoguense abrir o olho. Eu não acho que vai cair, não acho que vai acontecer alguma coisa absurda, mas acho que pode ser mais um ano decepcionante do clube, um clube que nos últimos anos vem tentando se reerguer, né, tentando trazer mais títulos, trazer mais disputa de títulos para a sua instituição, para o seu torcedor. Não pode trocar de jogadores assim como se não fosse nada, assim, né? O trabalho contínuo talvez a fórmula do sucesso no futebol mundial, e o Botafogo dificilmente vai ter esse trabalho contínuo assim. Mas o que você acha do Botafogo mandando todo mundo embora, mandando os principais jogadores, seus ídolos embora? Claro que tem alguns que queriam ir, então assim, tem que fazer esse contraponto também. O que você acha desse Botafogo? O que espera esse Botafogo, né, nessa temporada? O que a gente pode esperar dele? Deixe seu comentário, curta o canal, compartilhe o vídeo. E se você chegou até aqui, até já!